Nas últimas duas eleições estaduais, Raimundo Colombo foi eleito governador e agora quer disputar o Senado. No Cabeça de Político desta quinta-feira, ele fala sobre o fim da aliança com o MDB e conta o que pretende fazer se voltar a Brasília. Governador, como é que o senhor vê o desfecho das alianças, das composições das chapas, com o fim, a confirmação do fim da aliança do MDB e do PSD, que vão liderar dois grandes blocos de partidos se enfrentando depois de tantas eleições? Eu, na verdade, eu acho que quando houve o falecimento do governador Luiz Henrique, que era um querido amigo, um líder para mim, a gente teve o primeiro impacto. E depois, na minha licença, ali, a partir de 16 de fevereiro, houve um distanciamento muito grande, né? Então eu imaginei que a partir daí esse afastamento se tornaria, para esta eleição, um afastamento quase que definitivo, e foi o que aconteceu. A gente vive no Estado, politicamente, um clima de divórcio mesmo, especialmente a partir de que Eduardo Pinho Moreira assumiu o governo, seu vice. O senhor se incomodou com as medidas que foram anunciadas, com a descrição que eles fazem do Estado como se tivesse recebido uma herança maldita? Não, absolutamente. Quer dizer, cada um tem uma personalidade, tem uma forma de agir, e eu respeito a personalidade do governador e do governo, ajudo no que eu posso, quando sempre que for necessário. Mas é claro, há necessidade de esclarecer. Por exemplo, no mês de julho, o Estado teve uma arrecadação 12% maior do que julho do ano passado. Essa crise, as dificuldades o governo tem, mas não é o fim do mundo. E a Folha de São Paulo mostrou esses dias, numa avaliação que fez de todos os estados, que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Então, acho que essas questões, elas ficam um debate que eu acho que não soma. O importante é ouvir os técnicos do governo, nem a político A, nem o político B, e ver os técnicos se houve alguma mudança de fevereiro para cá significativa. Então, a situação do Estado que o MDB está apresentando não é a real situação do Estado, o senhor acredita? Não, o Estado tem dificuldades como todos os outros, mas em muito melhor situação. O que agravou foi que entrou, né, em precatórios agora um valor muito significativo de decisões judiciais que o Estado passou a perder, que é a questão das letras, de outros processos que existiam e que agora se transformaram em dívidas reais por decisões judiciais. Mas esse é o cenário a ser enfrentado. Foi muito difícil os últimos anos, continua difícil. Então não é um Estado assim que está tudo fácil, mas também não é um Estado que está tudo ruim. Nós não vendemos ativos. O Estado foi um dos poucos que não vendeu suas empresas, que não vendeu seu patrimônio. Isso tudo é uma grande condição para você construir o futuro com segurança. A sua relação com Pinho Moreira, como é que ela fica depois dessa situação? Não, da minha parte está tudo bem. É claro, há um afastamento, é natural que seja assim, mas eu não tenho nenhuma questão pessoal. Eu acho que o que você discute é a mensagem. O mensageiro vai ter sempre meu respeito e não tem nenhuma dificuldade. Foram 3 eleições em que o PMDB foi seu aliado, pediu votos para o senhor, para o Senado, para o governo do Estado. Como que vai ser ir para uma eleição sem esse suporte do MDB? Eu tenho muitos amigos no PMDB, fui muito ajudado pelo PMDB. Também eu e os meus companheiros procuramos dar a retribuição, né? Então houve uma aliança que deu certo, os resultados mostram isso. Acho que tivemos vitórias importantes no governo. Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, né? Então acho que cumprimos com o nosso dever. Lamentavelmente a política é assim, ela é dinâmica, ela é humana, ela tem as suas circunstâncias momentâneas, né? E nesse momento sempre é difícil essas coisas. Mas a gente tem que superar e procurar, eles e nós, contribuir da melhor forma para o futuro de Santa Catarina e do Brasil. O senhor já foi aliado político e adversário político de Espiridião Amin, agora ele é seu colega de chapa ao Senado. Como vai ser essa convivência? O que representa essa chapa? Da mesma forma, quer dizer, a gente sempre se respeitou ao longo desses anos, nós nunca fomos inimigos, nós tivemos momentos em que nos unimos, momentos em que nos afastamos, né? E eu acho que o político tem que ter essa independência, e tem que ter a coragem de lutar por aquilo que acredita. Isso vale para mim e vale para ele. Eu vou ser correto e leal, como eu fui com o PMDB, como eu fui ao longo da minha vida, e serei com o Espiridião. Nós vamos estar juntos, né? E vamos trabalhar em conjunto, ele pode contar com a minha lealdade. Depois de um longo processo de articulações políticas, Gelson Merizio conseguiu se consolidar como candidato do PSD ao governo. O que um terceiro mandato do PSD no governo com o Gelson Merizio pode ser diferente por questão de estilo, por questão de diferença de vocês? Eu acho que o Merizio é um vitorioso. Ele realmente construiu a sua caminhada com muita determinação, com muita competência, né, e liderança. Ele tem um estilo diferente do meu, né? E ele vai aplicar no governo os seus princípios, os seus valores, naquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Eu acho que ele fez um belo trabalho até agora e tenho certeza que ele é muito forte para a eleição. O povo catarinense vai conhecer, vai ver sua determinação.
Na verdade, as circunstâncias formam o perfil de um administrador. Às vezes você tem que ser firme, né? E às vezes você tem que compor o conjunto de interesses para vencer o objetivo. Nós trabalhamos juntos e vencemos etapas importantes, fizemos reformas grandes para Santa Catarina, importantes, que vão beneficiar o Estado no futuro, e eu vou procurar ajudá-lo no que eu puder. Do ponto que o senhor deixou o Estado, o que o senhor acha que deve ser a prioridade do próximo governante? Eu acho que tem que fazer um equilíbrio fiscal, né? Nós temos que buscar um novo desafio. O Brasil vai mudar muito, né? Precisa mudar. E as mudanças que ocorrerão lá em Brasília, elas produzirão efeitos aqui no Estado. Então, o grande problema do Estado brasileiro é o problema fiscal e decorre fundamentalmente da questão da Previdência. O senhor já foi senador logo praticamente da Prefeitura de Lages para o Senado. Isso. Em 2007. O que muda o senhor voltando ao Senado? Que experiência, o que o senhor pretende fazer diferente? A gente aprende muito. A experiência do governo me deu realmente um aprendizado muito forte. Eu me fortaleci muito naquilo que eu acredito. O segundo, um dos maiores patrimônios de um líder político é o relacionamento, né? Eu acho que a gente tem hoje, a grife de Santa Catarina ajuda todos nós catarinenses que vamos para lá, a mim especialmente por ter exercido o governo. Eu acho que Santa Catarina, eu tenho dito aqui, é o melhor estado do Brasil, mas em Brasília é considerado da pior forma. Nós somos realmente tratados como aquele estado que não precisa de Brasília, embora seja um dos que mais contribui. É esta a questão que nós temos que levar para o debate. Santa Catarina precisa ter o seu poder em Brasília, ter o respeito, ter o espaço que merece e que precisa conquistar lá em Brasília. É isso que eu quero levar, as nossas experiências e o nosso grito, né, de justiça para com Santa Catarina. Que bandeiras o senhor pretende levantar no Senado? As reformas. Sem elas nós não conseguimos terminar o próximo governo federal. O colapso é iminente. O Estado há 5 anos tem um déficit fiscal muito elevado, não paga a dívida, não paga o juro e o que arrecada não consegue cumprir com as despesas e o mínimo de investimento que já praticamente não tem nenhum. Então, se não fizer essas reformas, o processo entra em colapso. É muito grave a situação. Uma das marcas do seu governo foi o Fundan. O senhor tentou fazer uma segunda edição do Fundo de Desenvolvimento dos Municípios e ela acabou não acontecendo, o BNDES acabou não liberando. O senhor se sentiu frustrado por não conseguir fazer essa segunda liberação? Sim, o programa é muito bom, foi extremamente aprovado, com excelente resultado. Ele conserva, protege o modelo catarinense. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que ele se renove e seja implantado ou a nível federal ou que se consiga recursos para que o Estado possa fazer. Houve corpo mole da nova gestão? Não, eu sinceramente identifico que nós ficamos presos na burocracia. É essa burocracia que me enoja, né? E que faz com que o Estado perca toda a sua eficiência, a sua credibilidade, porque as obras são demoradas, são lentas, são complicadas, exatamente por esse excesso de órgãos de controle, órgãos de fiscalização, né? E esse comando da burocracia. Eu acho que esse foi o assunto determinante. Pode ter havido algum boicote político, mas eu não tenho provas, eu não consigo identificar. Agora, da burocracia eu tenho certeza, porque eu lutei contra ela, fui mais de 20 vezes no BNDES e sempre achava um defeito para não conseguir avançar. Governador, muito obrigado pela presença aqui no Cabeça de Político. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço a todos.